Da gente no início, que a gente começa a nossa jornada aqui na reencarnação pela família, não é isso? Então todos nós reencarnamos numa família, temos primeiros contatos com educação, com todos aqueles conceitos que a gente acredita que são importantes na família. Logo em seguida, né, depois de uma certa idade, a gente começa a ir para outros grupos sociais, não é? Que são quais? Escola, amigos, né, lazer, trabalho, né, namoro, novas famílias, né, religião. Então, as nossas perguntas dessa gincana, elas vão exatamente em abordar todos esses itens, né, que são os itens que a gente acaba indo, né, acaba vivenciando na nossa vida. E a vida, ela nem sempre é previsível, não é? Às vezes a gente programa uma determinada atividade na vida e ela não acontece como a gente espera. Então, a vida muitas vezes envolve escolhas sempre, mas nem sempre as escolhas são como a gente quer. Né? Então, vamos chamar de sorte, aquilo que a gente não pode controlar. Né? Então, na vida existem muitas coisas que a gente não pode controlar. E ela está representada aqui por essa roleta hoje. Tá? Então, as regras do jogo. Atenção, porque as regras não são simples. Então, o pessoal precisa estar bem atento. Nós temos 5 categorias de pergunta. Então, lá com isso. Mostra aí, Wilson. As categorias. Religião. Relações familiares. Conhecimentos gerais. Esporte e lazer. Tem mais uma? Trabalho e profissões. Então é assim. Nós vamos todos os grupos vão responder uma pergunta, pelo menos, de cada área de conhecimento. E sempre vai uma pessoa do grupo para fazer essa pergunta, para pegar a pergunta. Ela vai escolher qual é a pergunta daquela área. Então ela diz assim: bom, meu grupo ainda não tem nenhuma de profissões. Então eu vou escolher profissões. Eu vou lá, vejo as perguntas que tem e escolho uma pergunta. Volto para o meu grupo, discuto com o meu grupo a resposta, tá? E aí, essa pessoa vem responder, tá? Então, regras. Sorteio da ordem de respostas do grupo. 2. Escolha do integrante que responderá a pergunta. Então, a gente vai dizer, o grupo ESP, por exemplo. Vocês vão escolher quem vai responder a primeira pergunta. Essa pessoa vem, escolhe a categoria, escolhe qual a pergunta que ela quer naquela categoria. E a gente anota qual foi a pergunta e qual foi a categoria. Ela volta para o grupo e discute com o grupo a pergunta e o grupo tenta chegar num consenso da resposta. Aí o grupo pode, né, na verdade a pessoa ou o próprio grupo pode passar, responder ou fazer um passa-repassa. Então, por exemplo, o grupo ESP achou a pergunta muito difícil, não tem certeza, né, então ele não quer responder. Então ele não responde, ele não pontua. E aquela pergunta fica sem resposta. Ou ele pode falar o seguinte: eu preciso da ajuda do grupo Bragança. O grupo Bragança pode escolher ou não responder. Se ele escolher responder, ajudar o grupo ESP, ele vai, se o grupo acertar, ele ganha um ponto tanto quanto o grupo ESP. Se o grupo errar, ele ganha meio ponto tanto quanto o grupo ESP. Então, errar a pergunta não significa que você não ganhou nada, tá? Só significa que você não vai ganhar o bônus de dinheiro. Por quê? Todos vocês vão ter 500 dinheiros cada um. Então, eu vou lá e estar perguntando assim: quem descobriu o Brasil? Vocês têm certeza, né? Que foi Colombo. Vocês têm certeza que foi Pedro Álvares Cabral. Aí, o que vai acontecer? Deu vergonha, né? O que vai acontecer? Ele vem aqui e fala assim: não, eu tenho certeza, eu vou apostar meus 500 dinheiros que foi Pedro Álvares, que eu sei a resposta. Só que é o seguinte: a vida tem questões que a gente não controla. Então ele pode rodar a roleta e cair, por exemplo. Perde tudo, né? Então ele perde o que ele apostou e não responde. Ele pode cair, não joga. Aí ele volta com o dinheiro que ele ia apostar e passa a vez para o próximo grupo que está na ordem que a gente sorteou. Mas deixa eu fazer uma pergunta. É a mesma pergunta, por exemplo, ele rodou a roleta e, por exemplo, caiu que ele tem que voltar.
Aí o outro grupo vai responder a mesma pergunta que ele ou vai escolher Passa outra? para outro grupo. Passa para o próximo, é a mesma pergunta, tá? Aí é sorte. Aí perde tudo se ele não aposta. E aí, olha o seguinte, quando perde tudo, então não joga. Ele não joga, não perde nada e passa para o grupo seguinte. A mesma pergunta. Perde tudo, não joga, perde o dinheiro e passa a vez para o grupo anterior. Tá? Isso a gente vai controlando aqui. Perde metade, é uma outra possibilidade. Ele joga, mas perde metade do dinheiro que ele apostou. Então, se for que ele acerta a pergunta e deu vezes 2 lá, ele vai multiplicar pela metade do dinheiro. Gira de novo, eu compro uma letra, ele gira de novo. E se ele acertou, ele vai cair, por exemplo, um número par, o que ele apostou vai multiplicar por 2. O número ímpar vai multiplicar por 3. Tudo bem? Se ele acertar, ele Tá, a gente vai Ganha jogando. o triplo ou o dobro do que ele apostou. Tá? Mas, então, a gente tem o bônus de dinheiro e a gente tem pontos. Então, o grupo respondendo, mesmo que ele erra, ele ganha meio ponto. Se ele pediu ajuda para o outro grupo, o grupo ajudou, mesmo que ele errar, o grupo ganha também meio ponto. Tá? Então, ponto é uma coisa, dinheiro é outra. Só que o grupo não ganha, o que ajudou não ganha dinheiro, como ele vai ganhar. Ela vai ganhar pontos. Tudo bem? Tudo bem. E aí ele responde a pergunta, se acertou, ele ganha 1 ponto, se errou, ele ganha meio ponto. E se ele errou, ele não leva o dinheiro, ele perde o que ele apostou, mas ganha 1 ponto. E se ele acertou, ele multiplica pelo número que ele tirou na roleta. O jogo termina quando todos os grupos tiverem respondido pelo menos 5 perguntas. Então tem gente que vai responder uma a mais, tá bom? Tudo bem? Quê? Não, é. rapidinho, a hora que começa. A regra é mais longa porque tem uma finalidade. Tá? Então sorteio a primeira coisa. Não, primeiro eu vou distribuir o dinheiro para me tirar da minha mão. Grupo. Que grupo que é esse aqui? Alcântara. Alcântara.